é aquele que Índio alimenta mais. Então alimenta mais o trigo, que o joio é vencido, quer dizer, a carne é vencida. Então você não tem que estar em dificuldade com o seu pastor, não. Ele é íntegro e ele está falando coisa baseada, viu? Faça isso não. O senhor falou a verdade sobre a Bíblia e Jesus sustenta e o pastor não nega isso. Só que deixa o joio vencer o trigo, aí o trigo sufoca. Mas se o trigo vencer o joio fica sufocado, dominado. Paulo fala isso, miserável homem que sou. Quando ele disse miserável homem que sou, o que ele está dizendo? Ô carrapicho, cardo que eu sou. O irmão Branham disse na mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué, diz: ouçam isto, a predestinação olha de volta à presciência. Quero dizer, eleição volta, olha de onde veio, não é? A eleição olha de volta à presciência e a predestinação olha para o destino. Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta para aqui. E aqui está ela. Eu era um cardo. Eu estava vendo o que é cardo, coisa terrível. Praga da lavoura, flores amarelas, folhas com espinhos, umas folhas acinzentadas e caule ereto, talo, né, ereto, revestido de pelos. É uma coisa asquerosa. É o cardo. Eu era um cardo. Nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai e mãe, toda a família pecadores. Eu era um cardo, porém repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Por quê? Porque ele já era trigo na eleição. Mas nunca um trigo vai virar joio. Você entendeu? Porém, repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Está falando da alma, do homem de dentro. Paulo está falando do homem de fora. Miserável que sou. O irmão Branham disse: eu mesmo estou todo enredado. E diz: o maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Branham. Como é que o senhor vai ficar em dificuldade com a declaração dessa do irmão Branham? O senhor não pode ficar em dificuldade com essa declaração do seu pastor. O senhor ficaria em dificuldade com Paulo, ficaria em dificuldade com o irmão Branham, prova tanto que o senhor ficou em dificuldade com o seu pastor. Mas está em tempo. Supera tanto que o senhor está perguntando, isso é bom, é um bom espírito. E ele continua: eu era um cardo, porém repentinamente eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isso? O que é aquilo? Eleição. Sem eleição nunca vira. Joio nunca se transforma em trigo.
Sem eleição nunca vem, brota isso aí por dentro. Fica sempre no miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Meu maior inimigo que eu tenho chama-se William Marion Branham, e você fala o seu nome. O que é aquilo? A eleição. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. Agora eu sei que sou um grão de trigo. Isso é que é mais importante para o Senhor. Viu, irmão? Porque sou salvo. Como eu fiz isto, olhe de volta e veja que Ele predestinou isto há muito tempo atrás, através da presciência. Ele viu que eu amaria, então Ele fez uma propiciação através do seu próprio Filho, que através dele eu pudesse me transformar em um grão de trigo. Notando em tempo que Ele falou que o maior inimigo que Ele tinha chamava-se William Marion Branham, não foi lá no início, antes dele se tornar trigo, não. Foi depois dele se transformar em trigo. Paulo não falou miserável homem que sou, lá antes de ser derrubado por Jesus, ser convertido. Foi depois, foi em Romanos capítulo 7. Você já acabou a dificuldade, eu sei disso, porque você está mostrando que tem um bom espírito. Que através dele eu pudesse me transformar um grão de trigo. Agora, onde estou eu agora? Estou salvo, isso que interessa, meu irmão. Eu não cito o nome, mas você está sabendo com quem estou falando. Andando na graça de Deus. O que predestinação parece ao destino, para onde Ele me levará e para onde eu estou eu indo. Isto te pegou, irmão. Aí está você. A última transformação nós estamos estudando, daqui a pouco a gente continua aqui, resumindo, completando o assunto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então não tem casca, essa casca asquerosa que é a nossa carne. Não tem miserável homem que sou, não tem maior inimigo que eu tenho. Chama-se William Marion Branham. Você é cristão, você é revelado, você entendeu. Se você teve dificuldade, mais do que depressa, reconheça aí com o seu pastor. Eu gostaria de dizer, agora aqui já na mensagem, o julgamento. Eu gostaria de dizer como me tornei um cristão. Meu pai e mãe, avô, avó, de ambos os lados eram todos pecadores. E minha natureza era de cardo. Então viria a ser um grão de trigo. Tem que mudar essa natureza, hein? Porque senão ela fica sendo de cardo. Você tem que pedir uma coisa é essa, se desejasse tudo isso mais do que roupa, calçado, avião, carro, casa e tanta coisa, e séculos e tudo, acima de tudo isso, então viria a ser, essa natureza se tornaria o quê? Trigo. Mas certa manhã, em uma pequena cabana de madeira lá em Kentucky, disse então minha mãe e a parteira em 6 de abril, às 5 horas da manhã de 1909,
Quando o Senhor Deus me trouxe ao mundo, lá havia uma luz parada na pequena janela. E quando eles abriram a janela para trás, minha mãe deitada em uma pequena cama de palha, para descobrir que tipo de bebê ela teve, uma luz veio rodopiando e as pessoas das montanhas não sabiam o que pensar a respeito daquilo. Eu era muito pequeno para saber disso. Amém. Era um cardo. Eu disse, quando eu vi o mundo, era um cardo. A minha natureza era um cardo. Até que ele teve aquela experiência. Então, tanta preocupação com tanta coisa, e esquecem totalmente o essencial. Eu estava dizendo, se a gente está mais perto um pouco, mas outros estão bem lá atrás, mas a gente ainda está muito longe de chegar aonde deve chegar. Faça favor, chega aqui na última hora e eu não entendo a letra. Faça essa pergunta para mim. Bom, a pergunta é sobre a mudança de ceia. Vai continuar essa mudança? A data? A pergunta é esta, o irmão perguntando porque ele não vai participar da ceia. Não sei se é por causa da data, mas está perguntando a questão dessa mudança. Do primeiro domingo passou para o dia 30. É só 30, no dia 30, o último domingo do mês, não é isso. É porque depois de amanhã já é setembro. E como dia 7 é feriado, aí muita gente pode viajar, como eu, e assim por diante. Compreendeu? Isso é excepcionalmente. Não é uma tradição que a gente tem que só naquele dia, só naquele dia, só naquele dia, senão está errado. Eu entendo em que espírito o irmão ou a irmã está perguntando. É para saber se é no último domingo do mês ou se é no primeiro domingo. Não está mudando, continua sendo primeiro domingo. Mas quando está tão próximo assim já de entrar no próximo mês e tendo conveniência, como é o caso deste, que segunda-feira é feriado, então a gente faz hoje, porque praticamente já estão fazendo em setembro. Entendeu? Amém. Foi boa a pergunta. Serviu para todo mundo. Foi inteligente a pergunta. Amém. Foi pergunta. A gente devia ter até explicado isso antes. Deus te recompensa. As perguntas sempre são boas. Nós vamos ler a Bíblia e a irmã Valdécia vai cantar Por que tomou a cruz? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E o importante do fim do assunto é esse. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É difícil os encontros, esses encontrinhos,
uma pessoa viajar, tomar seu carro, sua bicicleta, ou ir a pé, o telefone, ir numa outra, para consolar. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não é consolar, não é porque morreu alguém, não. Não é na hora de morrer alguém. A morte dessa prima minha, Maria Augusta, é a minha prima primeira, como a Anazir. A Zanazir, a minha irmã, nós fomos criados juntos. É claro que quem fica é consolado. Por quê? Por causa da vida que levou, a fé que sustentou. Então, cumpre isso aí, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Mas esse consolar-vos uns aos outros com essas palavras é para ocupar o tempo que você vai cogitar a vida, especular, cogitar coisas maliciosas, principalmente como sanitários e tudo, o lado pior está das mulheres. É colégio, é tudo. Ocupa tempo para isso. Não tem uma palavra de irmão. Você viu a mensagem? Que destaque maravilhoso. Será que pode acontecer isso? É o joio trabalhando, é o cardo trabalhando, se não é assim. É isso. Então o irmão encontra o outro, você viu o que o irmão fez? O irmão está lá na frente da igreja e é um bruto, é um animal lá em casa, e nos negócios e tudo. Tem tanta coisa boa para falar, para consolar, para animar. Irmão, o mundo está pregando mais do que a igreja está pregando, que Jesus está ali, ó, só nos esperando. Não precisa dar notícias, não, do que aconteceu mais, não. Dos crimes. E tem irmão que não perde noticiário de jeito nenhum. Tem a tal da FNM, é isso, é aquilo, esses noticiários mais clássicos. Mas vai fazer uma sabatina espiritual para ver como é que está a coisa. É de desespero, é desespero. Desespero. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Espírito Santo é consolador. Então, se você tem o Espírito Santo, você só encontra para consolar. Ter boas conversas, ensinar uma forma de bolo, porque ninguém sabe tudo, uma forma diferente de prato, de uma coisa que você está acostumado a fazer, mas, opa, eu não sabia dessa. Tanta coisa boa, né, para conversar, para tratar. Torna tudo sim, em prazer de alma. Eu tiro muito exemplo. Às vezes eu estou abatido, como hoje, ali sentado no escritório, meu filho vai lá e me abraça, um abraço de virtude. Desceu assim na hora o alívio, a tensão, e animei. Me abraça e diz: eu te amo, papai. Você já falou para o seu pai hoje? Já falou para sua mãe hoje? Já abraçou e eu te amo?
O Caleb me fala todos os dias. Vai descer para a escola, na porta do colégio, ele diz: papai, eu te amo. Me abraço. Estou dando exemplo. É um bom exemplo. Consola, não é? Mesmo rapaz, moça, dizer eu te amo é muito bom. E mostrando, não é, com obediência. Oh, desculpa, eu estou pregando. Porque tomar a cruz, irmã Valdécia, Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém. Prenderam Cristo e Ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si porque tomou Cristo a cruz de terror. Foi por mim e por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram com fúria e altivez, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz. O Senhor sobre si porque tomou Cristo a cruz de terror. Foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou, sim, fiel, porque tomou a cruz, porque tomou a cruz.
porque tomou Cristo a cruz de foi por mim e por ti. Foi por mim e por ti. Na hora de ir para Sodoma, o coração da mulher dele estava com ele, com Ló. Mas na hora de sair não estava. Isso resultou naquela desgraça terrível que aconteceu com aquela família. O sino sensibiliza a gente, leva para o momento da ceia. Foi uma desgraça terrível, porque apesar de Ló não ser um tipo da noiva, mas ele era um justo. Tanto que Deus tirou ele de Sodoma para poder queimá-la. Mas como o coração dela não estava com ele, como estava quando ele foi para lá, ela se tornou uma estátua de sal e aquilo levou as suas filhas a deitarem com o próprio pai, gerando duas nações terríveis. Você vê que a Bíblia, a história da Bíblia, os acontecimentos bíblicos se repetem. É terrível isso. Quando ela foi, o coração dela foi, quando ele foi, né? Mas quando ele saiu, o coração não estava com ela. Na revelação dos 7 selos, primeiro selo, o profeta diz: este é um tipo de nós, os que estivermos vivos. Esse é assunto de Tessalonicenses. Mas nós que estivermos vivos seremos transformados, não? Nós, os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos ou estorvaremos aquele mesmo tipo de pessoas que estão dormindo, mesmo tipo, que desceram com o mesmo coração. Foi com o coração e desceu com o coração. Viveu aqui com o coração e vai voltar com o coração.
não impediremos. Aqueles que estão dormindo, já partiram há quantos anos, todos esses séculos, os próprios apóstolos, Paulo, até irmão Brana, mães, pais, irmãos que estão lá, só os ossos, na sepultura, que a gente olha a foto, tem tanta saudade daquilo. Mas não vai matar saudade daquilo, porque aquilo foi passageiro, a sensação será outra. Isso é verdade. É verdade, sim. Se isso não é verdade, o que estamos fazendo aqui? Muitos poderiam estar repousando até agora em seus leitos. O que essas crianças estariam fazendo aqui? Logo cedinho, pais e mães que sacrificam o repouso. Durante a semana tem que levantar cedo para a escola. Domingo, cedo, vamos embora. Se isso não fosse verdade. Mas é verdade. Eles caíram no sono por causa da idade humana, no estado da era humana. Eles morreram lá atrás, mas eles não estão mortos. Eu cheguei a dar graças a Deus por minha mãe estar lá. Se ela estivesse hoje, até hoje aqui, com 100 e tantos anos, eles estão dormindo para o mundo, está na sexta dimensão. Amém. Lá atrás, mas eles não estão mortos, eles estão dormindo, mas não estão mortos. Eu falei aqui na última cerimônia, a morte não põe fim à vida. Então a pessoa não está correndo perigo de vida, está correndo perigo de morte. Quando acontece alguma coisa. Mas a morte não põe fim à vida. Ou quinta dimensão ou sexta. Agora vai ver se lá na sexta dimensão tem cardo, tem joio, tem carrapicho, essa coisa pegajosa, criadeira de casa. Rabugenta. Vai ver se lá na sexta dimensão tem isso. Eles estão dormindo, não mortos. Eles estão dormindo, amém.
E a única coisa que se necessita é que o noivo os desperte. Eis aí o noivo. Sai-lhe ao encontro. Sim. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, não impediremos aqueles que já foram dormir, pois a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos tomados juntos com eles e encontraremos o Senhor nos ares. É verdade? É isso que você está esperando? Então, naquela hora que o carrapicho começa, lembra disso? Aquela hora do cardo, desse joio pegajoso também, no cão preto, levantar, pense nisso. Ainda no sexto selo, parágrafo 60. Parágrafo 60. Continua sendo a mesma coisa hoje. Não existe meio cristão. Não existe meio marido, meio esposa. Tudo está bom, tudo bom. Cheirinho para lá, cheirinho para cá. Tem hora que tem que acertar, não é? Tem hora que o carrapicho... E para tirar o carrapicho, quando ele pega no... Ele sai da calça e... Um trenzinho que dói no dedo, viu? Um espinzinho que dói no dedo. Ele não dói na calça, mas no dedo, na hora que você vai tirar. Não existe meio cristão. Não há um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Sóbrio quer dizer aquele que não está bêbado. Um homem sóbrio e bêbado ao mesmo tempo. Fala com o guarda, não, estou sóbrio, fala direitinho, tudo assim. Então sopra aqui, vamos ver. Eu tomei uns pilecas ali, seu guarda. Nem pássaros preto e branco. É a autenticidade que ele está falando. Não há santo e pecador ao mesmo tempo. Joio e trigo ao mesmo tempo. Não há. Uma hora é trigo, outra hora é joio. Uma hora é trigo, outra hora é cardo. Uma hora é trigo, outra hora é carrapicho. E agora? Agora eu fiquei apertado. E agora não tem esse negócio de o maior miserável homem que sou chama-se William Marion Branham. Miserável homem que sou. Que diria eu então? Que diria eu de mim então?
vocês continuam entendendo que o branco está vencendo. Vai até ali, não deita antes de ir. Conversar, pedir perdão. O branco venceu. O branco venceu. Graças a Deus, o branco venceu. O trigo venceu. Nós somos a terra. Ou você é um pecador ou um santo. Vem? Simplesmente não existe extremo, entre meios. Ou você é nascido de novo, ou você não é nascido de novo. O que é nascido de novo, o branco vence. O trigo vence. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você não está cheio do Espírito Santo. Escola é isso, irmãos. É isso que é escola. Não importa quantas sensações você teve, se você não foi preenchido com o Espírito Santo, você não está cheio dele. E você vai provar isso exatamente quando o trigo vence. Vem. Se você tem sido preenchido com ele, a sua vida mostra isso. Vai diretamente a isto, vem. Ninguém tem que dizer a ninguém sobre isso. Eles vêm, não tem que dizer. Eles vêm, não tem que dizer, ele é apóstolo, ele é pastor, ele é doutor, ele é evangelista, ele é isso, ele é aquilo. Eles vêm. O negócio de estar dando título é que é um mal, né? Eu estava dizendo ontem na mesa com os irmãos. Eles veem. É natural, todo mundo vê. Você pensa que vai produzir essa visita minha, essa conversa minha com aquele pobre irmão que está passando às vezes pelo vale? Será que eu vou ajudá-lo? É melhor eu não ir lá, melhor não falar nada. Não importa quantas sensações você teve, se você não foi preenchido com o Espírito Santo, você não está cheio dele. Veio, você tem que ver. E você veio da eleição, e a sua eleição mudou isso. E se você tem sido preenchido com ele, a sua vida mostra isso. O ato que mais mostra isso é voltar atrás. A Mameda, com todo carinho, fez um lanche para ele, uma marmita, e colocou uma laranja lá dentro. Coisa boa, para tomar um lanche e depois chupar uma laranja.
Acontece que aqui mesmo em São Paulo eu vi isso. Região Laranjeira, não? Não pode passar fruta laranja para outro estado. Quando está acontecendo algum vírus, alguma coisa assim. Eu sei que ele passou na barreira e o guarda perguntou para ele: você está levando laranja? Ele disse: não, porque eu não tinha olhado. Eu não sabia o que tinha no lanche. Ele viajou 100 quilômetros para nós aqui, digamos, 60 libras não, milhas, uns 100 quilômetros. Ele parou para comer, olha a laranja lá dentro. Pois ele viajou para trás, voltou lá na polícia e disse: eu disse que não tinha laranja, mas minha esposa tinha posto, eu abri agora e está aqui. A gente pensa assim, ó, se o guarda não tivesse perguntado e ele soubesse que não pode, ele poderia enterrá-la, abrir um buraco e enterrar. Ninguém tem que dizer sobre o seu cristianismo. Ninguém tem que dizer sobre sua natureza. A herança genética é difícil. Eles diziam, os prados, todo mundo era temido. O outro dizia, sou de Catalão, cuidado com ele. São pessoas que criam problemas. É por isso que, às vezes, eu me preocupo quando eu sei que um irmão está fazendo negócio com outro irmão. Muito especialmente sociedade. Nunca gostei de vender carro que eu usei para irmão. Por quê? Depois que acontece, sair ali, o motor funde. E aí? Se fosse de um descrente, não falava nada. Mas sendo crentes, podem sim. Tudo pode acontecer. Até aqui está bom. Até onde eu sei está tudo bem. Ou não, isso aí, ó, tem que trocar tal peça, sim. Isso tem que olhar, tem que dar uma revisão. Eu deixei de vender um carro esse tempo, que está encalacrado até hoje. Mas era para irmão. E logo eu mostrei, logo eu vi. Eu ia entregar uma bomba para ele. Não é que nós não podemos fazer negócio com irmãos. Mas mesmo assim, tudo, se vai ficar alguma pendência, fica no papel registrado, firma reconhecida no cartório. Negócio é negócio.
A gente fala isso desde a Avenida Goiás, não é agora não. Eu gosto muito dessas fitas antigas, porque muita gente pensa, ele está pregando isso aí porque ele está me vendo aqui. Eu quero ver, às vezes a pessoa não tinha nem nascido ainda. Aleluia. Como diz a outra. Não, vou deixar. O mesmo Espírito que salvou os luteranos, agora já vai para que foi dado o Espírito Santo. Parágrafo 50. Para que foi dado o Espírito Santo. Parágrafo 50. O mesmo Espírito que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. O mesmo Espírito. Isso não é pouco, não. Isso não é pouco, não. Tem que ser observado. Para que foi dado o Espírito Santo, 50. Tradução GO. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, no tempo de Lutero, que santificou os metodistas, já era com Wesley, o mesmo que batizou os pentecostais, na sua fase, na sua era, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus. Fala-se muito pouco em arrebatamento. Precisa pegar para mim, não sei se você vai encontrar, pastor Gideão. Uma palavra da voz de Deus, uma estação da voz de Deus, né? Naquela pilha que tem um costa-costa aqui que me deram, debaixo lá, é sobre aquele estranho. Eu preciso dele aqui agora. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas. Quando falo dos metodistas, é Wesley, da era de Wesley, Filadélfia. Que batizou os pentecostais, intervalo. Está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. O próximo passo é a vinda do Senhor Jesus. É o próximo passo. Pouco falado. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo estará neste grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isto que é o Espírito Santo. Eita. Mas tem tanta coisa. O estranho. Uma matéria publicada pela Voz de Deus, pelo irmão José Brana. Alguns anos depois que nasci, meu pai conheceu um estranho, recém-chegado à nossa pequena cidade. Desde o princípio, meu pai ficou fascinado com esse encantador personagem. Em seguida, o convidou a viver em nossa família. O estranho aceitou e desde então tem estado conosco. Enquanto eu crescia, nunca perguntei sobre o seu lugar em minha família. Na minha mente, jovem, já tinha um lugar muito especial, esse estranho. Meus pais eram instrutores complementares. Minha mãe ensinou-me o que era bom e o que era mal. E meu pai
ensinou-me a obedecer. Mas o estranho era nosso narrador, é o que falava. Mantinha-nos enfeitiçados por horas com aventuras, mistérios e comédias, mostrando imagens de suas narrativas. Ele sempre tinha resposta para qualquer coisa que quiséssemos saber da política. Tem diácono que sabe tudo quanto é notícia. Viu? Saber de política, história ou ciência. Conhecia tudo, só diácono, não, pastor que sabe mais ainda. Conhecia tudo do passado, presente e até podia predizer o futuro. Levou minha família ao primeiro jogo de futebol. Fazia-me rir e me fazia chorar. O estranho nunca parava de falar e mostrar figuras, mas o meu pai não se importava. Às vezes minha mãe se levantava cedo e calada, enquanto o resto de nós estava escutando o que tinha a dizer, o que o estranho tinha a dizer. Mas só ela ia à cozinha para ter paz e tranquilidade, porque o estranho estava falando. Agora me pergunto se ela teria orado alguma vez para que o estranho fosse embora. Deve ter orado. Mas meu pai dirigia nosso lar com certas convicções morais, mas o estranho nunca se sentia obrigado a honrá-las. As blasfêmias, os palavrões, por exemplo, não eram permitidos em nossa casa, nem por parte nossa, nem de nossos amigos ou de qualquer um que nos visitasse. Nem que fosse parente, não entraria de calça esporte, de short na nossa casa, de saias curtas. Entretanto, nosso visitante de longo prazo usava sem problema sua linguagem inapropriada, que às vezes queimava meus ouvidos, fazia meu pai retroceder-se e minha mãe ruborizar-se, ficar vermelha, corada com as cenas. Meu pai nunca nos deu permissão para tomar álcool, mas o estranho nos animou a tentá-lo e a fazê-lo regularmente. Fez com que o cigarro parecesse fresco e inofensivo, e que os charutos e os cachimbos fossem distinguidos. Falava livremente, talvez demasiado, sobre sexo. Seus comentários eram às vezes evidentes, outros sugestivos, bons até, e geralmente, a maior parte, vergonhosos. Agora sei que meus conceitos sobre relações sociais e também sobre o mundo foram fortemente influenciados durante minha infância e adolescência pelo estranho. Repetidas vezes ele foi criticado, mas ele nunca fez caso aos valores de meus pais. Mesmo assim, permaneceu em nosso lar. Falava dele, mas ele estava lá, não tirava nunca. Passaram-se mais de 50 anos depois que o estranho veio para a nossa família. Desde então, mudou muito. Já não é tão fascinante como era ao princípio. Muito comum. Não obstante, se hoje você pudesse entrar na guarida de meus pais, ainda o encontraria sentado em seu canto, nunca saiu, esperando que alguém quisesse escutar suas conversas ou dedicar seu tempo livre a fazer-lhes companhia. Seu nome, nós o chamamos televisor. Nota, agora o estranho tem uma esposa que se chama
computer. Um filho, ele tem um filho que se chama videogame, outro que se chama celular, e uma filha chamada internet. Todos penetraram em nossa casa, completaram a desagregação da nossa família. O celular ainda tem o celular anda até em nosso bolso, levando consigo a internet. Por causa de todos eles, hoje sou um alienado, um desajustado, um horror dos horrores, um viciado, drogado. Já me esquecendo, me desculpem, pois o irmão mais novo do estranho acabou de chegar aqui em casa e trouxe muitos presentes para nós e novidades. E é engraçado, ele tem um nome esquisito, mas é um cara legal. Seu nome é o senhor WhatsApp. Bem alto aqui para ir para o mundo. Vou ver se fica um buraco aqui dentro. Não ficou buraco nenhum. Mas com esse estranho e tudo, nós pensamos de ir no arrebatamento. Sermos transformados. Mas eu só uso para isso, não tem problema. O estranho está lá. Está em 2 salas, 3 salas, 4 salas. Até na cozinha, até no banheiro. O estranho. Também já está comum. Tem essa família aí que já está dispensando. Mas o mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará neste corpo de igreja, que tirará o restante deles da sepultura. Haverá uma ressurreição. É para isto que é o Espírito Santo. Dá glória a Deus. Louva, louva. Dá glória a Deus. Se você quer pedir aquele processo que o irmão Brana sofreu, a conversão da natureza, quer vir aqui à frente, herdada, como disse São Pedro, dos seus pais, a vã maneira de viver dos seus pais. Se você quer mudar essa natureza de família, dos nervosos, dos ignorantes, dos estúpidos,
Oh Deus, tem misericórdia de mim. Oh Deus. Essa atitude sua significa muito nesse momento. É somente creio, Senhor, baixinho, bem baixinho. Creio, Senhor. Aleluia. Creio, Senhor. Entre em segurança. Entre em segurança. Se você tem sofrido muito com essa natureza, é feito os outros sofrer. Você tem feito muito os outros sofrer, ainda vai fazer? Entre no estado de segurança. Entre no estado de segurança. É somente fé, isso está em você, não está em mim, não. Não está em mim, está em você. Você pensa que não tem, mas tem. Você tem boas coisas. Você tem muito trigo para cobrir isso aí. Você tem muito trigo. Há muito de trigo em você. Essa lavoura vai crescer, sufocar o joio, sufocar o carrapicho. Jesus, ele só pede um estado de segurança só. Não de dúvida, não é nem de pedido de misericórdia, é de segurança, um estado de segurança que você entra agora. Você não tem que fazer força para nada, para nada. Você verá acontecer apenas naturalmente. Não faça força, não. Não vai se condenar, não. Não se condene, por favor. Agora em silêncio, somente creio, Senhor, creio. Em silêncio. Aí na internet, faça o mesmo nas igrejas, em casa, individuais. Não esforce
não faça força. Entre no estado de segurança, vocês aí. Pastores, diáconos, esposas de pastores, esposas de diáconos. Simplesmente entre num estado de segurança, de firmeza, e não lute, não faça propósito. Esse poder é natural. Isso será visto, é como a cura. Isso é uma cura. É uma cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Silêncio. Silêncio nas igrejas, nos lares individuais. Agora louve. Louve. Louve aí nas igrejas, em casa. Aleluia! Enquanto você volta aos seus lugares, com as suas mãos levantadas, louve a Ele. Senhor Jesus, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós podemos suspirar o nome de Jesus. Por isso nós podemos dar louvores ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito ao teu povo. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por este ministério. Obrigado pelo que o Senhor tem feito aos teus filhos, através da terra, ó Pai, onde há um filho que clama por ti, tem estado em comunhão com o Senhor, em comunhão direta com o Senhor, por isso tem recebido as bênçãos celestiais. Nós te agradecemos por isto, ó Pai, e com as nossas mãos levantadas, nós clamamos as bênçãos celestiais sobre o nosso pastor, e que o Senhor mantenha esta unção sobre ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Amém, Senhor, amém. Quero pedir para ninguém dar testemunho sobre resposta disto. Não escreva nada sobre o assunto, deixa acontecer naturalmente na sua vida. Não escreva nada. Não dê testemunho. Aleluia, graças a Deus. Sobre a partida da irmã Aristela, partiu para o Senhor nesta madrugada, o endereço do velório está ali no quadro de avisos. Ela está sendo velada em sua residência, e mais informações está ali no quadro de avisos, ao lado do atendimento ali dos diáconos. Haverá batismos agora após a escola, e às 15h nós estaremos com companheirismo com a mocidade toda a igreja, e às 17h estaremos em ambiente de Santa Ceia. Despeça do seu irmão e diga: Deus te abençoe.
majestade do seu celeste lar. Vem o dia triunfante aqui reinar. Presto vem o dia eterno de sua exaltação, esse dia desejado de toda a criação. Oh, que canto glorioso então há de soar, quando Cristo triunfante aqui reinar. O céu ao meio-dia não tem o resplendor da igreja arrebatada do dia do Senhor, do seu esposo as joias então há de ostentar, quando Cristo triunfante